Imperors Domination, capítulo 19. Sempre arrogante, não importa a ocasião. Os anciãos do nono santo portão demoníaco, quanto mais olhavam em Li Qiye, mais irritados eles ficavam. Por que é que uma pessoa com um físico mortal, roda da vida mortal, e palácio do destino mortal como Li Qiye era capaz de comunicar com seus guardiões celestiais? Os deuses eram tão injustos. Se ele fosse um discípulo do nono santo portão demoníaco, então isso seria o limite do aceitável. No entanto, ele era de uma seita diferente. Por que nossos guardiões celestiais iriam proteger um estranho e prejudicar nossa própria seita? Rei Demônio Lunri começou a falar novamente depois da pausa dramática. Depois de conhecer o background, você poderia nos falar sobre sua técnica para controlar os guardiões celestiais? Li Qiye sorriu hesitante. Técnica de comunicação? Não tenho nenhuma técnica, eles são seus guardiões celestiais, você deveria saber mais sobre eles do que eu. Li Qiye naturalmente não poderia falar para eles os segredos por trás desse evento. Como um corvo negro durante a Era Desolada, ele pagou com sangue para formular um plano bem-sucedido para escapar do demônio do céu groto. Depois de milhões de anos, ele finalmente entendeu essa lógica específica. Se você quiser controlar seu próprio destino, você deve pessoalmente possuir um poder formidável. Embora, como corvo negro, ele possuísse considerável poder, esse não era seu próprio poder. Sorte que depois de entrar em lugares que ninguém mais ousaria se aventurar, ele descobriu muitos mistérios e segredos mágicos. A partir de então, ele formulou um plano para sua própria cultivação se ele até voltasse para seu corpo. Os 4 guardiões celestiais do nono santo portão demoníaco eram uma de suas preparações secretas no passado para seu bem-estar. Aquele ano, ele os obteve da terra dos velhos sangues. Eles o protegeram por incontáveis anos no passado. Mais tarde, o nono santo Paragon virtuoso sempre quis as 4 estátuas. Ele seguiu e implorou sem parar para Li Qiye. Desde que o nono santo Paragon virtuoso fez consideráveis contribuições como protetor do destino de Minhen, muitas vezes arriscando sua própria vida, Li Qiye os emprestou para gerações posteriores. Após o êxito de tirar eles de Li Qiye, nono santo Paragon virtuoso os posicionou imediatamente para proteger as veias do céu e da terra do nono santo portão demoníaco, também como permiti-los usar a energia natural daqui para se fortalecerem. No entanto, os dois tinham um acordo. A menos que o nono santo portão demoníaco encontrasse desastre do fim da seita, as estátuas nunca agiriam. Elas não eram escravas nem servos do nono santo portão demoníaco, e elas não iriam ser protetores do destino de nenhum descendente da seita. Desde que o nono santo portão demoníaco também tinha um monstro como a seita ancestral incenso da purificação como seu protetor, ele cresceu no poder sem problemas. Mais tarde, durante o declínio da seita ancestral incenso da purificação, o nono santo portão demoníaco era uma existência independente e por isso, não sofreu junto. Devido a isso, o nono santo portão demoníaco nunca enfrentou um nível de desastre como o fim da seita, as estátuas nunca se mobilizaram. As estátuas foram tiradas pessoalmente por Li Qiye da terra dos velhos sangues, é claro que ele sabia como se comunicar com elas. Foi por isso que quando ele subiu nos ombros de uma delas, ele também conversou com a estátua. Se jovem mestre Li estiver disposto a dividir a técnica, o nono santo portão demoníaco irá definitivamente não o maltratarei pelo acordo. Qualquer coisa que o jovem mestre Li quiser, só diga uma palavra e nós faremos isso com o melhor de nossas habilidades. Rei Demônio Lunri não tinha desistido, ele sabia o verdadeiro valor dos guardiões celestiais. A seita iria ficar extremamente poderosa se os guardiões fossem controlados. Todos os anciões aguardavam ansiosamente pela resposta de Li Qiye. Se uma estátua podia derrotar o primeiro ancião, então qual seria o poder combinado de todas as 4? Sabe, realmente não há uma técnica. Eu simplesmente fofoquei com as estátuas, só coisas sobre a casa e vida, isso é tudo. Li Qiye respondeu divertidamente com uma expressão modesta, agindo como uma criança inocente. É claro,
O rei demônio e os anciões não acreditavam na resposta de Li Qiye, mas eles não podiam fazer nada sobre isso. Eles especialmente não podiam forçar Li Qiye a dar a técnica, caso contrário, eles iriam receber um desastre sem precedentes. Contudo, preciso dizer algo. Preciso executar um rito de sangue com as 4 estátuas. Vendo a quieta contemplação do rei, Li Qiye respondeu friamente, mudando seu comportamento anterior. Ambos o rei e os anciãos estavam chocados. Isso tinha um significado completamente diferente. Para executar um rito de sangue com os guardiões celestiais era comparável a uma técnica de vinculação. Rei Demônio Lunri respondeu francamente. As 4 estátuas são nossos guardiões celestiais. Li Qiye indiferentemente brincou com suas mangas enquanto respondia. Elas ainda podem ser seus guardiões sagrados. A única coisa é que eu talvez precise pegar emprestado para certas coisas no futuro, só um pouquinho. As 4 estátuas pertencem à nossa seita. A menos que seja alguém do 9º Santo Portão Demoníaco, ninguém mais tem o direito de usá-las. Um ancião não pôde evitar exclamar. Não havia tal coisa como deixar alguém pedir emprestado seus guardiões celestiais. Isso era muito irracional. Li Qiye encarou o ancião e disse: Isso não é para você decidir. Se você tiver um problema com isso, então vá chorar para seus guardiões. Devido à promessa daquele ano, Li Qiye tinha que ser paciente enquanto lidava com o 9º Santo Portão Demoníaco. Caso contrário, ele só teria pego as estátuas e saído. Rei Demônio Lunri de repente interrompeu o ancião e Li Qiye para acalmá-los. Desde que o jovem mestre Li pode se comunicar com os guardiões, ter eles acordados e postos em ação não é uma coisa ruim. Na realidade, todos aqui sabiam que o 9º Santo Portão Demoníaco não tinha escolha nessa negociação. Embora o 9º Santo Portão Demoníaco fosse poderoso, ele ainda perdia por pouco em comparação com as 4 estátuas. Relembrando que quando as 4 partes estão trabalhando juntas em uma formação, o poder aumentado não era simplesmente adicionado, mas sim multiplicado. Se fosse apenas uma estátua, teria sido difícil, mas não uma tarefa impossível derrotá-la. Porém, com as 4 combinadas, especialmente situadas no topo das veias do céu e da terra do 9º Santo Portão Demoníaco, o risco era alto demais. Isso é algo que uma pessoa esperta diria. Li Qiye sorriu e disse: Não pensem que eu irei imediatamente fazer problema para o 9º Santo Portão Demoníaco depois que eu executar o rito com seus guardiões celestiais. Se eu quisesse fazer isso, então todos vocês não teriam a oportunidade de sentar aqui. Se eu quisesse esmagar todo o 9º Santo Portão Demoníaco, a menos que seu patriarca se erguesse de seu túmulo, ninguém poderia parar meus passos. Os anciãos não estavam felizes com a atitude de Li Qiye, mas eles não podiam dizer nada. A justa posição entre as faces de fúria dos anciãos contra a atitude indiferente de Li Qiye era muito engraçada. Se é esse o caso, então o jovem mestre Li pode pingar o sangue. Lunri concordou com Li Qiye. Embora ele não saiba por que um mortal como Li Qiye podia controlar as 4 estátuas, essa era a sua única opção. Se sua seita segue as regras, eu também farei o mesmo. As 4 estátuas continuarão como seus guardiões celestiais. Li Qiye respondeu. Jovem mestre Li. Lunri começou a falar novamente depois de um momento de contemplação. Nosso 9º Santo Portão Demoníaco também tem um solo sagrado, porém, ninguém pode abri-lo. Você estaria interessado em dar uma olhada? Vossa Alteza, isso não pode acontecer. Um ancião parara o rei imediatamente. Está tudo bem para o jovem mestre Li checar. Lunri parou rapidamente as palavras desse ancião, sua voz autoritária não permitia negociações. Os olhos de Li Qiye ficaram brilhantes, e perguntou. Você está falando sobre a caverna santa que seu patriarca, 9º Santo Paragon Virtuoso, deixou para trás. Ele lembrou de repente de um evento dos velhos tempos. Aquele ano, o velho cabeça de frango tinha uma vez mencionado essa caverna para Li Qiye, mas depois que o imortal Minhen recebeu a vontade do céu,
A disposição de Li Qiye estava instável naquele tempo também, querendo entrar em sono profundo. Depois de ouvir a história do astuto velho cabeça de frango, ele realmente não ouviu com atenção. Correto. O conhecimento de Li Qiye desse fato sacudiu o espírito de Lun He. Ele sugeriu rapidamente: se o jovem mestre Li puder abrir a caverna santa, nós iremos te dar consideráveis agradecimentos. 1. Li Qiye tentou relembrar o que o velho cabeça de frango falou para ele no passado, e então ele afirmou: posso tentar abrir a caverna santa uma vez. Se eu for bem-sucedido, eu quero tirar uma coisa dela, o resto pode pertencer à sua seita. Isso. Depois de ouvir as palavras de Li Qiye, Lun lhe pediu algum tempo para pensar. Um ancião falou: Vossa Alteza, isso requer discussões mais cuidadosas. Nota: o agradecimento que Lun He usa aqui implica em um grande favor ou tesouro, não só cortesia. Nota da tradutora: queria saber horrores sobre o que Li Qiye conversou de verdade com a estátua e qual foi a reação da estátua quando descobriu que Li Qiye voltou emoticon com raiva.